Nesse dia, após essa mesa, o Afonso vai estar aí no estande da editora Lê, que é esse estande, assim que a gente sai da porta, o primeiro estande do lado da porta, do lado direito, autografando 2 de seus livros. O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, que é um infanto-juvenil, e não só, né, para adultos também, e A Contradição Humana, que está na mesma categoria, é para crianças e não só, com a particularidade que A Contradição Humana, não apenas ele escreveu, como ele também ilustrou. E nesta tendência do álbum ilustrado, né, e que onde os tipos de letra, o design do livro, as ilustrações e o texto compõem um todo que é uma obra bastante complexa. Afonso, bem-vindo na sua primeira vinda ao festival. E eu queria, para perguntar, o tema é a literatura portuguesa. Então, a gente estava brincando ali fora e falei, Afonso, você então, hoje, por algumas horas, no palco da Flipossos, a literatura portuguesa encarnada. E eu queria saber de você, qual foi a sua literatura portuguesa como leitor e qual que está sendo a sua literatura portuguesa como criador? Muito boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite, agradecerem o facto de estarem aqui. Espero que compreendam o meu português. Eu quando cheguei agora a São Paulo e falei português com o recepcionista, ele respondeu-me em castelhano e por isso não tenho a certeza de ser compreendido na totalidade. Bom, eu queria começar por dizer, na verdade, que eu não tenho uma grande relação com o país onde nasci, ou melhor, há um comentador, acima de tudo um comentador político em Portugal, que tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz, eu sou português sem orgulho, mas também sem vergonha. E é exatamente o meu caso. Eu acho que o facto de nascer num país dá-nos determinadas características, mas não faz de nós bons ou maus, ou piores ou melhores. Isso é um processo que depois nós adquirimos, algo que virá depois. E que não tem absolutamente nada a ver com o lugar onde nascemos. E, portanto, isso não nos dá uma hierarquia nem para baixo nem para cima. E também, quando penso em literatura, também não penso em fronteiras. E não confino, e espero que a maior parte dos leitores também não o façam, não me confino à literatura portuguesa, por exemplo. Acho que as coisas são boas quando são boas, e independentemente do país onde nascem. Há um slogan de bolachas e massas em Portugal que diz: o que é nacional é bom. A marca chama-se Nacional. Então diz: o que é nacional é bom. E, enfim, o que é nacional é mau às vezes, outras vezes é bom, e não há aqui nenhum prestígio em ser nacional. E, portanto, tenho esta relação um pouco duvidosa com as fronteiras, com os países, etc. Tenho uma relação emocional com o lugar onde nasci, evidentemente, precisamente porque passei lá a minha infância. Provavelmente é tudo o que nós precisamos para ser escritores, é ter tido uma infância que nem toda a gente tem essa possibilidade, mas quando crescemos, temos essa possibilidade de inventar e de ser escritores e de roubar um pouco desse tempo e trazê-lo à superfície depois, quando já somos adultos e já perdemos uma série já passamos a fase dos porquês. Que é uma fase que eu espero não perder, não deixar de manter nessa mesma fase. Mas, enfim, claro que li os livros que era obrigado a ler na escola, li o Fernando Pessoa, evidentemente, e poetas como o Herbert Welder, o Mário de Sá Carneiro, os modernistas, inicialmente, o Almada Negreiros, que era um autor integral. Era pintor, era desenhador, era um geómetra, e era também um grande escritor. E é um pouco negligenciado. Agora há uma exposição grande em Portugal sobre a obra dele, mas foi um autor relativamente esquecido, como há vários em Portugal. Também não somos propriamente um país com grande capacidade de exportação das nossas coisas, sejam escritores, seja arte, seja
Hoje em dia as coisas são um bocadinho melhores porque existe o Cristiano Ronaldo e a gente já consegue exportar algumas coisas. Mas nem todas. E em especial, e há pouco tempo dizia isto, o português é muitas vezes falado como uma das línguas mais faladas no mundo. E há aqui uma espécie de falácia nisto, porque efetivamente o português é muito falado, ou melhor, tem muitos falantes, em especial no Brasil. Em Portugal tem 10 milhões e depois tem um problema em África, que é, se nós formos à Guiné-Bissau, por exemplo, há 2 ou 3 pessoas que falam português. Eu conheço essas 3, portanto sei o que é que estou a falar. Não, estou a brincar, mas realmente não é muito mais do que isso. E em Moçambique 50% fala-se, saímos de Maputo, já não se fala português. Em Angola a mesma coisa. Cabo Verde fala acima de tudo o crioulo cabo-verdiano. Guiné-Bissau também fala o crioulo cabo-verdiano, também foram colonizados por Cabo Verde. Enfim, Timor ninguém fala português. Também há uma certa inépcia de Portugal seja por impotência, seja pelo que for, mas a verdade é que Portugal nunca impôs a língua nos lugares onde esteve. Nós vemos Macau, em que Portugal governou durante 400 anos, e se vocês forem a Macau, a única coisa portuguesa é polícia nos carros da polícia. Está escrito polícia nos carros da polícia, e algumas ruas têm o nome português. Ninguém fala português em Macau. Foram 400 anos ali assim. Se vocês atravessarem de ferry para Hong Kong, e se chegarem a Hong Kong, toda a gente fala inglês. O mesmo aconteceu na Índia. Tínhamos um território pequeno, que era Goa, ninguém fala português. Hoje em dia, se forem lá, e no entanto, a Índia, uma grande quantidade de gente fala inglês. E portanto, foi sempre uma língua que sem grande... continua a não ter um grande peso, uma grande expressão. E muitos escritores, se nós perguntarmos a um espanhol se ele prefere ser traduzido para português ou para italiano, ele se calhar provavelmente vai preferir o italiano, apesar de ter muito menos leitores e ser um mercado muito mais pequeno. E a mesma coisa, se perguntarem se prefere ser traduzido para alemão, que também terá uma expressão reduzida, apesar de ser um dos grandes mercados europeus. E por isso é sempre muito difícil exportar essas coisas, mais difícil ainda para um país muito pequeno como Portugal, que não tem a possibilidade de, para cada um dos escritores, poder ser um verdadeiro best-seller, ou ter um livro que chega a muita gente, efetivamente a muita gente. Enfim, isto para dizer que Portugal terá bons escritores que são ignorados ou subvalorizados um pouco por desconhecimento, porque realmente é muito difícil fazer passar alguns desses escritores. Alguns estão a desaparecem dos currículos escolares, vão desaparecendo de uma série de lugares, e aos poucos estes que de certa maneira firmaram ou cimentaram a literatura portuguesa estão a desaparecer. Eu, por acaso, nem sequer escrevo muito sobre Portugal, tenho 2 ou 3 livros passados em Portugal. Eu publiquei cerca de 25 livros, e creio que 2 ou 3 são passados em Portugal, ou na totalidade em Portugal. Olha, dos 25 livros do Afonso, nós temos o público brasileiro encontra em catálogo 5 deles. Os livros que devoraram o meu pai, pela editora Leia, que é realmente um livro fascinante, ele muito lido, muito traduzido, um livro bem especial sobre os livros que devoraram o pai da personagem central. E vamos ver o que é que vai acontecer quando acontece essa devoração. Ele foi um livro que causou bastante... É de 2010, salvo erro, é isso? E ele causou bastante movimento exatamente entre os jovens. É um livro para jovens. Eu me lembro que causou muitas discussões acaloradas naquela feira de Lisboa, de maio, e que foi considerado um dos livros melhores daquele ano, né, do seu lançamento, junto com vários lançamentos da Planeta Tangerina, que era, então, uma editora nova e não tão conhecida como seria depois, e hoje está em muitas de nossas prateleiras de bibliotecas e livrarias. O outro título é Jesus Bebia Cerveja, da Alfaguara. A gente já vai percebendo pelos títulos que esse autor tem uma maneira bem interessante de se colocar já a partir dos títulos. Depois eu tenho A Contradição Humana,
que é esse álbum ilustrado que eu estava mostrando para vocês, pela Peirópolis, e um livro que vai ser lançado agora. Temos o Flores, que a gente acha que não está aqui no festival disponível hoje. Tem. Opa, que bom. O Flores, então, está na distribuidora Boa Viagem. Então, a gente vai dividir o Afonso em dois. Vamos fazer Afonso Cruz dividido em dois. Primeiro ele vai passar nesse estande, depois, quem quiser, o estande da Boa Viagem. Olha aqui, ótimo, que bom, Gisele, obrigada. Então, o Flores, que foi esse livro bastante premiado de 2016, e O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, que é esse outro juvenil. Então, eu vou pedir para o Afonso fazer uma pequena explanação sobre o percurso desses livros que os leitores brasileiros podem encontrar, porque um dos nossos problemas é exatamente esse. A gente quer ler e quer comprar, quer levar para casa, quer ler, quer discutir. Como são esses 5 que nós estamos podendo, eu vou pedir para o Afonso, eu vou ler um trechinho do início do Pintor Debaixo do Lava-Loiças, enquanto o Afonso pensa em nos contar um pouco sobre essas obras, sobre o percurso dessas obras dentro do projeto de escrita dele. Então, o Pintor Debaixo do Lava-Loiças, eu vou ler a introdução. Enquanto a água se pode guardar em garrafas, as histórias não podem ser engarrafadas sem que se estraguem rapidamente. Tem de andar ao ar livre como os animais selvagens. Temos de as soltar para que possam correr todas nuas. Sors nasceu em 23 de novembro de 1895. Foi ele quem, em 1940, pintou o quadro que está pendurado na entrada de uma casa da Rua do Alto da Fonte, na Figueira da Foz. Essa entrada é um espaço relativamente pequeno, com uma arca de madeira do lado direito, mesmo por baixo do quadro pintado por Sors. Em frente, há um relógio de pé, um móvel de canto e o bengaleiro feito de metade de uma hélice. Há uma serra de peixe-serra na parede do lado esquerdo. Estatuetas africanas, quadros, bengalas, lanças indígenas, máscaras, objetos indecifráveis, pratos pintados. Em cima da arca, há algumas presas de elefante e um dente de hipopótamo. O dente, propriamente dito, é grande, mas a raiz é muito maior. Muito da eficiência daquilo que fazemos, daquilo que mastigamos, depende, sobretudo, do que não se vê, das raízes. É por isso que estou a contar esta história, porque são as coisas que estão dentro de nós e em quem ninguém repara quando nos olha. Temos uma paisagem muito grande que não se vê, a menos que nos debrucemos para dentro e mostremos aquilo de que nos lembramos. Nada é tão forte como as coisas que não se veem, como as raízes do dente de Behemoth, como um pintor debaixo de um lava-louças. Bom, eu queria começar por dizer que lava-louças em Portugal é pia. É o que é pia no Brasil. Mas a nós somos muito mal pia. E na altura houve esta discussão, esta conversa com a editora para decidir se haveríamos de mudar o nome ou não. Eu, na verdade, preferia mudar o nome para Pia, porque é isso exatamente que eu estou a dizer em português de Portugal. Mas eles preferiram manter o original, o lava-loiças, mas para que saibam é Pia. Este livro, em particular, ele na verdade nasceu porque eu estava a escrever uma série de histórias para crianças. E o meu editor, na altura ele trabalhava na Caminho, entretanto foi despedido porque a Leia tem despedido sistematicamente alguns dos seus editores mais icónicos. E ele leu uma das histórias, e uma das histórias era esta do pintor debaixo do lava-loiças. E ele achou que era uma história que merecia um pouco mais, e eu decidi então escrever um livro, que na verdade foi sempre vendido em Portugal como um livro para adultos e não um livro para jovens nem para crianças. Apesar de ser lido em escolas, e ser muito lido em escolas em Portugal, na verdade ele foi sempre vendido para adultos. Depois, na Colômbia, teve assim também foi mais ou menos vendido para jovens, mas, por exemplo, na Eslováquia já foi vendido para adultos. E, portanto, isso depende muito de cada editor acha que o livro é. Seja como for, eu erro muitas vezes o meu público-alvo.
penso que estou a escrever para crianças e afinal é um livro para adultos e é vendido para adultos. Às vezes penso que estou a escrever para adultos e depois o livro é vendido para jovens. Enfim, falho muitas vezes. E este, por exemplo, A Contradição Humana, chama-se A Contradição Humana, que à partida não é um livro, não é um título que nós sintamos estar dentro do contexto da infantil ou infanto-juvenil, mas na altura há um episódio curioso, porque eu, quando lancei este livro em Portugal, em 2010, creio, publiquei ao mesmo tempo e foi apresentado no mesmo dia um romance chamado A Boneca de Kokoschka. E os jornalistas sabiam que um era para crianças e o outro era para adultos. Mas toda a gente julgou que A Boneca de Kokoschka era para crianças e A Contradição Humana era para adultos. Mas eu, quando o escrevi, sempre pensei que as contradições eram uma espécie de opostos. E qualquer criança sabe a diferença entre alto e baixo, e claro e escuro, e etc. Mas evidentemente não sabem, as crianças muito novinhas não compreendem contradições, porque há aqui um mecanismo racional que é preciso ter, um mecanismo lógico. E, portanto, só a partir dos 8, 9 anos é que normalmente tem estas... Há leitores diferentes, mas normalmente só um pouco mais tarde é que começam a compreender o que são contradições. Eu tenho 2 filhos, agora com 7 e com 10 anos, podia ter feito a experiência na altura em casa, não fiz, e portanto achei também que este livro era um livro para crianças muito, muito novas. E não, obviamente não é um livro para crianças novas, um livro foi vendido para mais de 9 anos. Estas classificações também são sempre muito, muito difíceis, encaixar os livros e cada vez mais os géneros e os subgéneros e a maneira como os livros são vividos muda muito rapidamente. Jesus bebia cerveja agora? Fala um pouco dele. Sim, só para completar aqui o Pintor debaixo de lava-loiças, e só para falar um bocadinho desse livro, é a história de um pintor chamado Ivan Source, que em 1940 fugiu do nazismo. Ele nasceu em 1895, durante o Império da Áustria-Hungria, na Eslováquia, em Bratislava, e foge dos nazis e vai para casas de refugiados, para uma casa de refugiados em Portugal, na Figueira da Foz, precisamente, que foi onde eu nasci, e onde viviam os meus avós. E os meus avós, porque ele não tinha documentos, esconderam-no em casa. E durante a Segunda Guerra Mundial ele viveu uns meses em casa dos meus avós, e com medo da PVDE, que era a polícia do Estado, a Polícia de Vigilância do Estado, que aparecia à noite, ele dormia escondido debaixo do lava-loiças, debaixo da pia. E por isso eu decidi escrever a história deste pintor. Comecei à procura de tentar encontrar alguma coisa da biografia dele, não encontrei nada. Encontrei algumas peças em leilão. Sei que morreu nos Estados Unidos em 1950, portanto já sabem que o livro acaba bem porque ele consegue chegar aos Estados Unidos, que era normalmente o fito dos judeus que fugiam ao nazismo. Pintou uma série de quadros lá em casa dos meus avós, que ainda existem. Um deles é um retrato da minha avó, está cheio de furinhos, porque o meu pai e o meu tio divertiam-se a tirar setas contra o quadro. Ele era também escultor, e eu, a certa altura, sem possibilidade de ter os dados biográficos do Ivan Source, cheguei ao pé do meu editor muito desconsolado e disse-lhe que não sabia nada sobre ele. E ele respondeu-me de uma forma lacónica, disse-me: então, se não sabes, inventa. E foi o que eu fiz, inventei-lhe uma história. Agora há uma pessoa em Coimbra a escrever a biografia do Ivan Source, e estou curiosíssimo para perceber se alguma coisa do que eu inventei bate certo com a vida real deste pintor. Curiosamente, porque os meus avós já não estavam vivos na altura em que decidi escrever este livro, eu falei com o meu pai e perguntei-lhe: lembras-te do avô contar esta história do pintor judeu que esteve em casa, escondido, debaixo do lava-loiças? E o meu pai disse-me imediatamente: não foi debaixo do lava-loiças, era debaixo do borralho. E depois eu perguntei-lhe: então, mas ele era polaco, não era? E o meu pai: não era nada polaco, era jugoslavo. E eu depois, quando comecei a investigar, apercebi-me que ele, afinal, o meu pai estava completamente errado, porque ele não era jugoslavo, eu também estava errado porque ele não era polaco, era eslovaco, e portanto pensei: bom, se eu estou errado e o meu pai está errado, muito provavelmente
ele também não dormia debaixo do borralho. E, portanto, eu fico com a minha versão debaixo da pia ou debaixo do lava-loiças e assim ficou. O Jesus Cristo e a cerveja. Só ainda para comentar mais uma coisa em relação ao título deste livro, o Pintor debaixo do lava-loiça, porque imensa gente, porque os meus livros às vezes são uma frase, são quase uma frase, e as pessoas têm alguma dificuldade em decorar, e às vezes simplificam. E já por 2 vezes houve duas pessoas que se aproximaram e disseram que gostavam muito dos meus livros, em especial aquele das canalizações. Mas não foi só uma pessoa, foram 2 pessoas. O das canalizações era Canalizações seriam os encanamentos. Gosto muito do seu livro de encanamentos. Eu quando comecei há uns anos a escrever para o Jornal de Letras lá em Portugal, eles apresentaram-me na 2ª página a dizer que tinham um novo colunista, e então falavam dos meus livros, entre os quais o pinto dentro do armário. Então erraram as palavras todas, né? O pintor debaixo do lava-loiças ficou o pinto dentro do armário. Olha, mas... Ora bem, não é? Então, assim, o livro conta com ilustrações pontuais do próprio Afonso, né? A trazerem aqui um subtexto e talvez a trazer as pessoas também. Aqui temos uma enorme orelha, né? Também pode falar do livro das orelhas, né? Alguma coisa assim. Então eu creio que os livros são sempre muitos suscitadores de imagens, os livros do Afonso, e começam a mexer com a cabeça das pessoas muitas vezes pelo título, como é o caso de Jesus Bebia Cerveja, pela Alfaguara. Vou pedir para você contar um pouco sobre esse livro dentro da sua obra. Bom, o Jesus Cristo Bebia Cerveja é na verdade uma história de amor de uma neta pela sua avó. A avó já não pode viajar, é uma família muito pobre também, mas o último desejo dela é visitar Jerusalém. O que, aliás, era o último desejo da minha avó, e a literatura é sempre um pouco terapêutica, e já que eu não levei a minha avó a Jerusalém, levo esta neta, faço com que esta neta leve a avó dela a Jerusalém. E o que acontece é que na impossibilidade disto acontecer, ou seja, esta rapariga, esta moça, não tem possibilidade de levar a avó a Jerusalém, como já disse, pela própria saúde dela, mas também por falta de dinheiro. Vivem numa pequena aldeia alentejana, que é muito engraçado porque o Alentejo e as vilas alentejanas funcionam quase como ilhas. As pessoas vivem a 20 km do mar durante 70 anos e nunca viram o mar. Praticamente não saem do lugar onde nasceram. É um lugar, se calhar, o lugar mais pobre e mais selvagem de Portugal. É também para mim o mais cativante e o mais fascinante. E então esta moça, eu estou sempre a dizer rapariga porque em Portugal diz-se rapariga, quer levar a sua avó a Jerusalém, e há um professor que a ajuda, utilizando uma mistificação. Ou seja, o que eles vão fazer é disfarçar uma outra aldeia de Jerusalém. Vão fazer com que as pessoas se vistam com o estereótipo do habitante de Jerusalém, o que nós imaginaríamos ser o habitante de Jerusalém. Então, um judeu ortodoxo, um árabe, etc. Portanto, povos semitas acima de tudo. E tentar fingir ou dizer à avó que aquilo é Jerusalém. Eles têm um avião desativado, que já não funciona há muitos anos, que é um bar, e levam a avó para dentro do avião, adormecem-na dentro do avião, tiram-na de dentro do avião e levam-na de carro para aquela outra aldeia que já está toda disfarçada de Jerusalém. E é, na verdade, esta história mais ou menos de transformação. Por isso entra Jesus Cristo, por isso entra a cerveja, porque há aqui uma série de mutações, de transformações. Neste caso é uma aldeia que se transforma em Jerusalém, um pouco como o cereal que apodrece se transforma em cerveja. Portanto, é algo que
que tem uma efemeridade muito grande, uma obsolescência muito grande, que é o cereal, e que de repente se transforma em cerveja, que é uma bebida que nós podemos manter intacta durante, se quisermos, podemos dizer que é eterna. Ela não se estraga propriamente. Vai perdendo características, mas não se estraga. E é um pouco como a imagem de Cristo, um homem que é Deus, alguém plenamente homem e é ao mesmo tempo plenamente Deus. Um pouco como a aldeia alentejana, continua a ser uma aldeia alentejana, mas é também uma cidade sagrada, Jerusalém. E isto acontece por um motivo muito simples, que nós todos já experimentámos nas nossas vidas, que é quando nós olhamos para uma massa anónima de pessoas, e é isto que significa sagrado. Sagrado significa literalmente retirar, colocar à parte. Quando nós olhamos para uma máxima anónima de pessoas, ela é uma massa anónima de pessoas. Não passa de um número de pessoas. Mas se existir alguém que nós amamos no meio dessa massa de pessoas, nós estamos a separá-la das outras. Estamos a colocá-la à parte. E é isso que significa sagrado. Ou seja, nós, através do amor, ou através da amizade, ou através de uma paixão qualquer, ou de uma especial atenção, de um foco que colocamos em determinado lugar, nós colocamos-lo num lugar especial. E esse lugar especial é o sagrado. E a adoração depende muito disto. Nós, quando amamos, achamos que esta pessoa é cheia de virtudes. Quando odiamos, achamos que aquela pessoa é cheia de defeitos. Independentemente de serem exatamente as mesmas características, duas pessoas podem... Vamos imaginar que eu estou a dar dinheiro a um pobre. Para quem gosta de mim, vai dizer que eu sou caridoso ou solidário. Para quem não gostar de mim, vai dizer que eu me estou a exibir e a mostrar que sou caridoso ou solidário. E, portanto, a mesma ação pode ser vista de maneiras diferentes. Neste caso, o exemplo é pegar numa coisa sem importância, uma pequena aldeia alentejana, uma pessoa, e transformá-la numa cidade sagrada ou num Deus. E neste caso é exatamente a mesma coisa. Há aqui uma espécie de sacrifício, que eu não vou revelar porque é uma parte importante da história, mas há aqui uma espécie de sacrifício em prol do outro. E é aquilo que nós fazemos pelos outros. E é a grande importância desse livro. Eu sei que tem um título que às vezes pode parecer ofensivo para cristãos. Devo dizer que o livro foi apresentado por um frade muito conhecido em Portugal, que é o Frei Fernando Ventura, que disse até uma coisa muito engraçada sobre o facto de Jesus Cristo beber ou não beber cerveja, mas ele acreditar também, como eu, que Jesus Cristo bebia cerveja, porque dizia que, sendo ele plenamente homem, gostava das coisas boas da vida e a cerveja era uma delas. Só para contextualizar um pouco esta questão de Jesus beber cerveja ou não, na altura os territórios da Palestina importavam milhares e milhares de litros do Egito, em especial do Egito. A cerveja sempre foi uma bebida muito consumida. Não devemos ver a cerveja como olhamos hoje em dia. A cerveja era uma bebida quase sólida, tinha bocados sólidos de cereais, não tinha gás, portanto o gás perdia-se, e não era fresca, obviamente, porque não havia frigoríficos, não era estupidamente gelada, e portanto não se assemelhava todo a um chope. Era opaca e era uma espécie de pão líquido, por isso sempre foi chamada de pão líquido. E era dada a crianças, sempre foi dada a crianças, e portanto era uma espécie de alimento, mais do que outra coisa qualquer. Porque ao contrário do pão, o pão deteriora-se, estraga-se com o tempo. Um bom pão dura uma semana, um pão alentejano dura uma semana, mas uma cerveja, como vos disse, dura muito mais do que isso, e por isso é que se poderia, por exemplo, pagar aos trabalhadores egípcios em cerveja. O salário poderia ser dado em cerveja. E, portanto, foi sempre uma bebida muito importante e sempre foi dada a crianças até muito recentemente, por incrível que pareça. Quando havia contaminações nas águas, por exemplo, a cerveja não tem bactérias, não é completamente salubre. Portanto, porque a cerveja, o processo antes da fermentação, há um cozimento. E por ser cozida, ao contrário de outras bebidas fermentadas, como o vinho, mata todas as bactérias. E por isso, quando há contaminações da água e está toda a gente a morrer de cólera ou de outra coisa qualquer,
a cerveja é uma bebida segura e, para mais, um alimento. Portanto, seria bastante normal que Jesus Cristo bebesse cerveja naquela altura, porque toda a gente bebia cerveja. Mais, o vinho era a bebida dos invasores, era a bebida dos gregos, a bebida dos romanos, mas não a bebida dos palestinos. E ainda podia dizer mais algumas coisas sobre este facto de Jesus poder efetivamente ter bebido cerveja, inclusive na última ceia poder ter sido cerveja, isto porque nós lemos os evangelhos em grego, não lemos os evangelhos em aramaico. E os gregos bebiam vinho. Quando fazem a tradução de uma bebida fermentada, fazem para a sua bebida fermentada. E, portanto, fazem para vinho e não para outra coisa qualquer. Além de que as fronteiras, na altura, se esbatiam muito entre o que era vinho e o que era cerveja. Muitas vezes, uvas eram colocadas nas cubas da fermentação da cerveja, porque as uvas têm na pele leveduras naturais e ajudavam à fermentação. E, portanto, o Jesus Cristo bebia cerveja é um pouco isto tudo. Se alguém disser que Jesus Cristo não bebia cerveja, eu vou aí conversar com vocês. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia das preocupações do Afonso, da seriedade com que ele vai construindo a sua obra, o papel das imagens, né, nele, que também é um diretor de filmes de animação, alguém que também mexe com o mundo imagético, um desenhista muito bem conseguido, muito bem, com boas realizações, com um desenho com muito humor, que acompanha muito e com muitas, vamos dizer assim, com muito boas sacadas, como ele tanto faz isso na escrita, como ele faz isso no desenho. Como a gente percebeu, como é que tudo que move o Afonso na construção de seus textos, eu vou usar aqui uma informação. Muitas vezes a gente fica preparando a nossa vinda aqui, conversando, e nós tivemos a oportunidade de tomar um café com o Afonso lá em São Paulo, recebidos pela CBL, e ele fez uma declaração, assim, na hora que a gente foi se apresentar publicamente. Ele falou que ler um livro é um ato extremamente subversivo para um jovem. E eu queria que ele explorasse isso, porque os festivais literários, como o Flipós, também têm uma ênfase grande na formação de novos leitores, né? E o Afonso conversou com a gente e falou: ler um livro é extremamente subversivo. Um bom leitor é uma pessoa questionadora da sociedade e pode mudar o mundo. Pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim, vinha no contexto da conversa que estávamos a ter na altura. Eu não acho que o livro seja visto como um objeto subversivo, e era precisamente isso que me referia nessa altura. Eu acho que as pessoas tratam o livro de uma maneira demasiado solene e demasiado séria, e isso afasta efetivamente os jovens. Eles julgam, e foi isso que eu disse, eles julgam que por pintar uma parede ou por partirem uma montra estão a ser rebeldes. E o que nós devíamos explicar a um jovem é que vocês vão ser muito mais rebeldes, vocês são muito mais rebeldes por lerem um livro do que por pintarem uma parede ou partirem uma montra. Porque, efetivamente, ler vai-vos tornar muito mais rebeldes do que simplesmente pintar uma parede. Isso não significa nada, nada. Vocês são muito mais rebeldes, vão ser muito mais subversivos e muito mais antissistema se pegarem em livros, que são armas muito mais poderosas do que qualquer lata de tinta. E eu, às vezes, especialmente quando vou a escolas, fico um pouco angustiado com a maneira como os livros, como se fala dos livros. Por exemplo, as pessoas falam muito em trabalhar os livros. E naquelas idades o trabalho é proibido, não é? Não há trabalho infantil. O trabalho infantil não... E o livro é, acima de tudo, um prazer e uma paixão. E eu acho que começar por cativar as crianças e dizer: olha, vamos trabalhar, não é a melhor solução. É muito melhor dizer: olha, vocês têm aqui uma pedra. E eu acho que era muito mais bonito e muito mais fácil de chegar aos jovens. E acho que há muita gente que olha para as crianças e diz: bom, isto é o trabalho delas. Ir à escola é o trabalho delas. E eu esperava que o trabalho efetivamente nem sequer existisse.
Eu não sei se sabem, mas a palavra trabalho vem do latim trepalium, que era um instrumento de tortura. Em hebraico vem de oved, que significa escravidão. E nunca foi muito bem visto. Se vocês repararem, o homem, Adão e Eva, são expulsos do paraíso, e nas várias maldições que eles vão sofrer nessa altura, entre os quais o parir, a mulher vai parir com dor, uma das coisas é: agora trabalharás com o suor do teu rosto. Ou seja, antes não se trabalhava. E não se trabalhava porque eram sociedades nómadas, e isso tem tudo a ver com o nomadismo e com a sedentarização. Mas, à parte disso, a partir do século XIX, século XVIII, século XIX, com a industrialização, a massificação do trabalho, as mulheres começam a trabalhar, por exemplo, o que também é outro assunto, mas há muita gente que começa a trabalhar, há crianças a trabalhar durante 16 horas por dia, e institui-se uma coisa chamada a religião do trabalho. Mas numa sociedade ideal nunca deveria ser compulsivo, devia ser sempre uma opção. Eu trabalho, ou melhor, eu faço aquilo que gosto de fazer. E, por consequência, eu posso ter ou não o retorno de dinheiro, ou de comida, ou etc. Mas na realidade, nós não deveríamos trabalhar por comida, porque isso significa exatamente escravidão, ainda que moderada, não é a mesma escravidão que nós vemos em alguns países e há alguns anos atrás, mas não deixa de ser uma compulsão. Há algo que somos obrigados a fazer. Se tu não trabalhares, não comes. E, portanto, enquanto for uma obrigação, não é um apelo e também não é uma vocação. A vocação significa apelo, precisamente, é voz. Voz. A vocação vem da palavra voz. E é algo que chama por nós. E nós, quando pensamos assim, quando agimos, porque gostamos daquilo que fazemos, por exemplo, a maior parte dos escritores, quando um escritor começa a escrever um livro e está a começar a escrever um livro, ninguém lhe está a pagar para ele escrever o livro, a menos que tenha uma sorte descomunal. Mas normalmente não lhe pagam para escrever o livro. E ele falo porque aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Porque o ato de escrever, muitas vezes, é um trabalho radical. Eu estou numa perpétua luta entre a vida e a morte. Eu estou a tentar superar-me, estou a tentar fazer o meu melhor, e quando eu me sento para escrever, eu sento para escrever o melhor livro do mundo. Que depois pode sair o pior livro do mundo. Mas eu sento-me para escrever o melhor que sei. Eu não me sento para cumprir um horário. Hoje vou escrever um livrito, ou um livro mais ou menos, ou vou escrever um parágrafo assim, porque hoje não tenho paciência. Não, é sempre uma coisa limite. Eu estou sempre a tentar chegar ao máximo que consigo. E, na verdade, ninguém me estava a pagar por isso. E se agora recebo alguma coisa dos direitos de autor, é consequência da paixão, e não ao contrário. Eu nunca inverti essa prioridade. A prioridade da paixão a ser efetivamente a coisa mais importante das nossas vidas. E efetivamente, o trabalho, este trabalho alienado, tem a ver com a acumulação de bens, tem a ver com o facto de nos termos sedentarizado, temos de acumular. Um pouco como, não sei se conhece a história da cigarra e da formiga. Curiosamente, as cigarras hibernam imenso tempo, para aí uns 7 anos. Portanto, elas nunca iriam pedir comida à formiga, porque elas só acordam quando é verão. E acaba o verão e morrem. E, portanto, a fábula não se verifica na realidade. Mas, acima de tudo, nós, quando não acumulávamos, ou seja, quando viajávamos atrás de uma primavera, não precisávamos de acumular, e, portanto, éramos nómadas, não havia bancos, também não havia coisas que eu gosto muito, como bibliotecas, mas não havia prisões também, não há noção de castigo, e, portanto, as pessoas iam recolhendo à medida que precisavam. E não tinham de acumular para passar um inverno, que é isso que normalmente acontece. Ou seja, se eu estiver parado no mesmo sítio, eu tenho de me precaver, tenho de prever o inverno. Entretanto, já dei aqui uma grande volta em relação aos livros e à subversão da cultura e à importância da cultura. Eu já escrevi bastante sobre isso, sobre a questão da cultura e sobre o pouco que valorizamos a cultura. Eu não sei se está aqui o prefeito da cidade, mas ontem, por exemplo, a questão de não haver dinheiro para gastar, o que na verdade as pessoas estão a dizer é que a nossa prioridade é outra. É isso somente que estão a dizer, porque o dinheiro existe, o dinheiro está sempre a ser gasto em inúmeras coisas. Só que a cultura não é prioritária.
Göring, durante a Segunda Guerra Mundial, diz uma coisa muito, muito engraçada, que é: quando me falam de cultura, eu tenho vontade de sacar do revólver. E este nazi, apesar dele ter dito isto, eu não acho mal. Porque esta pessoa, ela não despreza a cultura, ela sabe a importância da cultura, por isso é que ele tem vontade de sacar o revólver. Ela sabe que a cultura é muito importante. O problema são as pessoas que desprezam a cultura, que acham que a cultura realmente não vale nada. Eu há pouco tempo escrevi um livro sobre um programa da CIA, que é essa organização sinistra que a certa altura julga poder vencer a Guerra Fria utilizando o jazz. Então levou uma série de músicos, essencialmente negros americanos, para tocar para lá da cortina de ferro. Na antiga Jugoslávia, União Soviética, Hungria, etc. Foram organizados vários festivais. O primeiro a ir foi o Louis Armstrong, mas foram uma série deles, incluindo também alguns brancos, até o Glenn Miller, enfim, foi imensa gente. Porquê? Porque eles acreditavam que poderiam mudar a mentalidade dos jovens. E mudavam a mentalidade dos jovens como? Através da música. Numa altura em que a guerra se fazia mais ou menos com abrigos nucleares e a ameaça nuclear, havia esta organização horrorosa, que ainda existe, como sabem, a imaginar que seria possível ganhar uma guerra não com bombas de hidrogénio, mas com o jazz. E isso é lindíssimo no meio das atrocidades todas que se fazem. Ou seja, alguém acredita que a cultura realmente pode ser uma arma. Um pouco como o Göring acreditava, porque era uma ameaça para o partido nazi. Então, estas são pessoas que realmente acham que a cultura é importante, para o mal ou para o bem, mas acham que a cultura é importante. Mas, por exemplo, num festival destes, quando as pessoas começam por agradecer ao secretário, ao senhor vereador, ao senhor não sei o quê, ao senhor não sei o que mais, e em 20 nomes há 4 escritores, eu contei 4 escritores destes 20 nomes. Isto é um festival de livros, de literatura. As coisas mais importantes, as pessoas mais importantes aqui são os escritores, os agentes do livro, a organização que efetivamente trabalhou na criação do festival e os leitores. Estas são as pessoas importantes para o livro e para a leitura e para os festivais. Depois, os vereadores que simplesmente estão presentes não são de todo importantes para este festival. E, portanto, nunca deviam ser a prioridade quando se abre uma solenidade. E isso revela também a prioridade que se dá à cultura. E a cultura é sempre roubadíssima, roubada. Porque vocês estão sentados em cadeiras e toda a gente acha que as cadeiras são produtos industriais. Agora são, mas houve uma altura, e esta é a grande importância da ficção, da mentira, da imaginação, da fantasia, é que houve uma altura que as cadeiras só existiram na cabeça de uma pessoa. Foi o tipo que imaginou uma cadeira. Porque nada do que nós temos, as roupas, as mesas, os copos com água, estas flores de plástico, o soalho, a alcatifa, tudo isto foi obra da nossa imaginação. Alguém ficcionou isto, alguém imaginou isto. Nada disto existia. O homem nasce fraco, fraquíssimo. Não é como os outros animais que nascem cheio de pelos e dentes afiados e em 6 meses é adulto. Nós temos um processo chamado neotenia, demoramos imensos anos a tornar-nos adultos porque podemos aprender. É o coloque chamado perfectibilidade. E é durante essa aprendizagem que nós vamos substituindo o facto de termos nascido fracos. Porque não temos armas, arranjamos, até para comer nós precisamos de talheres. Nós precisamos de instrumentos para quase tudo. E esses instrumentos que hoje muitos deles são produtos industriais, já foram produtos da criatividade. E foram sempre da criatividade. E mais, estas empresas que nós damos benesses de impostos, que dizemos, vocês podem pagar menos impostos porque a crise está mal, etc. O que nós todos devíamos fazer era aumentar a cultura. Porque com a cultura, estes empresários poderiam, através da cultura, se fossem mais cultos, poderiam modernizar-se, poderiam imaginar um caminho novo para a sua empresa. Quando não têm essa possibilidade, nós só estamos a enterrar o nosso dinheiro numa coisa que vai continuar a cair, porque a crise se vai continuar a agravar, porque as pessoas não sabem mudar e não sabem criar uma coisa de raiz, uma coisa nova e melhorar o mundo onde vivem.
Estes objetos todos, o mundo todo que nós conhecemos, já são na verdade produtos culturais. São coisas que nós passamos uns aos outros, são coisas que alguém imaginou e às vezes perguntam a um escritor, e eu ouço o escritor responderem isto e fico um pouco amargurado. Quando lhes perguntam qual é o valor da ficção nas suas vidas, e eles dizem: é porque o mundo é tão feio que nós precisamos da ficção como escape. E este escapismo é muito pobre, porque na realidade, e se vocês pensarem nisso, pega na maior parte dos livros que nós consideramos de alta literatura. Eu detesto esta palavra, mas só para nos entendermos melhor. Não sei se o Crime e Castigo, se Madame Bovary, não importa. O que vai acontecer é que esses livros retratam situações e vidas muito mais desgraçadas do que as nossas. A maior parte das vezes muito mais desgraçadas do que as nossas. Às vezes iguais às nossas, mas a maior parte das vezes mais viscerais. Focam-se na morte, no desespero, na solidão, na miséria. Não há página nenhuma num livro de Dostoiévski em que as pessoas não caem de joelhos a chorar. E eu gosto imenso disso, mas não é um escapismo. A maior parte dos livros é muito mais triste do que as nossas próprias vidas. E a grande virtude da ficção, para mim, é precisamente o poder salvar-nos e salvar-nos literalmente. E eu dou sempre um exemplo muito claro, que é: a verdade salva-nos, como dizem os Evangelhos. E se é verdade que se nós estivermos todos aqui e de repente formos a entrar por aqui um tigre, aqui não, vamos imaginar que estamos numa aldeia numa selva asiática, e de repente chega um tigre. Se eu não disser a verdade às outras pessoas, eu ponho a vida da comunidade em risco. É muito importante que eu diga a verdade, e toda a gente percebe isso, toda a gente concorda com isso. Então qual é o valor da imaginação e qual é o valor da ficção? É muito simples. É que se nós estivéssemos aqui numa aldeia e eu dissesse: olha, vem um tigre, morríamos todos à mesma, porque ninguém sabia o que é que havia de fazer quando viesse um tigre. E para que nós nos salvemos, literalmente, temos de, antes de um tigre aparecer, ter imaginado a possibilidade de um tigre aparecer e pensar: bom, se calhar é melhor defender-nos da possibilidade de um tigre aparecer. E isso é imaginação e isso é fantasia. E é isso que nós fazemos com a imaginação e com a fantasia. Nós criamos novos mundos, nós criamos distopias para dizer: este é um caminho para não seguir, e criamos bons caminhos para dizer: bom, este é o lugar para ir. Mas há uma coisa muito curiosa, porque dizem que nós somos um pouco... temos aqui um gosto pelo macabro. Porque, por exemplo, quando há um acidente na estrada, paramos todos. E paramos todos por um motivo muito simples. Não é que seja propriamente macabro. É porque nós só temos uma vida. E por isso, cada vez que essa vida corre mal aos outros, nós precisamos saber porquê. E precisamos ver o que é que aconteceu. Mas foi o quê? Foi uma cobra? Eu preciso saber, porque preciso me precaver. Foi o quê? Ele comia demasiados doces, era muito gordo, que idade é que ele tinha? E nós queremos saber estas coisas todas. Queremos saber para não cometer os mesmos erros. E, portanto, isso é muito importante para nós. Shakespeare, que inventou todas as metáforas sobre o teatro e sobre o palco e sobre o... Ele dizia que isto é uma estreia sem ensaios. E eu tenho muita pena de discordar de Shakespeare, mas todos os livros são ensaios. São maneiras de nós nos colocarmos na vida de outras pessoas, vivermos outras vidas, termos outras vidas. São efetivamente ensaios para a nossa. E também, quando paramos na estrada a ver um acidente, é, ainda assim, um ensaio para a nossa vida e uma maneira de tentar evitar que o mesmo se passe connosco. Este é o grande valor da ficção, acho eu. Salva-nos literalmente. E depois, enfim, além disso, ainda é lúdico. Todos nós gostamos, é entretenimento, é prazer, e isso não deve ser de todo descurado, porque ainda por cima agora há aqueles estudos que dizem que as pessoas que são mais felizes vivem mais tempo. Portanto, acho que é ótimo ler por todos os motivos e mais alguns. Agora nós vamos abrir para perguntas, para que os leitores, os futuros leitores do Afonso, aqueles que já curtem os livros, a Elaine está ali com o microfone. Quem, por favor, desejar fazer perguntas, só sinalizar para ela ali no cantinho do palco.
Boa noite. Obrigada a todos os organizadores, ao Afonso, aos leitores presentes aqui na Flipossos. Eu achei muito interessante, você concluiu falando da importância da ficção e do quanto isso é um trabalho árduo, que muitas vezes você não sabe, inclusive, se vai ou não ter um retorno para comer, para se alimentar, para se movimentar, né? E a gente vê que existem cursos técnicos para tudo. O torneiro mecânico, existe na universidade uma série de cursos, e mesmo os cursos de letras não formam escritores. Pelo menos não no Brasil. A maioria dos cursos de letras formam teóricos, formam pesquisadores, críticos, mas não escritores. Então eu fico pensando qual é o lugar dessa profissão do escritor, né? Porque fica no imaginário que é um dom, como se você tivesse nascido com esse dom. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Se você vê realmente o escritor enquanto uma pessoa que é um trabalhador também da cultura, como é o técnico aqui de luz, o próprio diretor de teatro, ou se não, como você informa, como você vê justamente a formação do escritor? Bom, eu não acredito em dons nem em talentos inatos. Acredito que as pessoas nascem com características. Eu poderia pensar que um atleta precisa ter um corpo com determinadas características para vingar, mas depois uma pessoa baixinha e gordinha como a Maradona torna-se um dos melhores jogadores do mundo. E os escritores acontece exatamente a mesma coisa. Os escritores têm características, as pessoas têm características, que depois aplicarão na escrita ou não. Mas têm características. Há pessoas que são mais focadas nos pormenores, nos detalhes, que serão mais descritivas, outras são mais poéticas, mais líricas, outras são muito sucintas. Há escritores, por exemplo, que são muito frios, há escritores que são muito emocionais, têm um patos muito grande naquilo que fazem. E são características diferentes. E, portanto, nós não conseguimos definir à nascença. As pessoas nascem um pouco com estas coisas, mas nós não conseguimos dizer assim, não, isto dava um bom escritor, ou dava um bom ilustrador. Não dava. Ou melhor, dá. Qualquer uma destas coisas serve precisamente para ser um bom escritor ou um bom ilustrador. Tem de se usar aquelas características de determinada maneira. Às vezes é inglório tentar que uma pessoa muito baixinha seja um bom avançado de basquete. Não se chama avançado, não sei o nome. Eu até já joguei basquete na primeira divisão e tudo com este corpinho que vocês veem. E agora nem me lembro das posições dos jogadores. Mas enfim, o que acontece é que eu não acredito nessas coisas, sempre que vou a escolas, em especial por causa do desenho, porque as pessoas acreditam, as pessoas têm jeito para o desenho, nasceu com jeito para o desenho, sabe desenhar. Eu como vos disse, eu tenho 2 filhos. Eles desenham muito bem. Não me quero gabar, também não estou a falar de mim, estou a falar deles, mas não tem a ver com serem meus filhos. Quando comparo com os desenhos das outras crianças com a mesma idade, eles desenham melhor. E às vezes os professores dizem uma coisa que eu não gosto nada, que é, sim, mas ele é filho do Afonso. Sim, mas não tem nada a ver. Eu também sou filho do meu pai e o meu pai não desenha, se quiser desenhar um pato, desenha com 4 patas. Não. E por aí fora, é o pior jogador de Pictionary do mundo. O que é que acontece com as crianças e quando, acima de tudo, a acessibilidade é muito importante. Ou seja, os meus filhos sempre tiveram papel e canetas e pincéis ao pé deles. Sempre me viram desenhar. Há o exemplo. São coisas muito importantes. E o desenho é uma coisa heurística, permite conhecer o mundo de uma forma um pouco diferente da razão e do... Eles, por exemplo, vão passar um fim de semana fora, chegam a casa e querem desenhar o fim de semana, porque é uma maneira deles apreenderem, de gravarem aquele fim de semana. Eles podiam gravar com palavras, mas antes de saberem utilizar as palavras, eles sabem desenhar. E começam a desenhar e a tentar desenhar aquilo que viram e aquilo que sentiram. E claro, isso é muito importante, porque eles começam a desenvolver uma relação com o desenho. O processo seguinte é que eles começam a gostar de desenhar, começa a ser importante para eles desenhar, e portanto praticam. E quando praticam, desenham cada vez melhor. E como desenham cada vez melhor, nós incentivamos. Nós, os pais, os professores. Eles chegam à escola e os professores e os colegas dizem, tu desenhas bem.
E eles ainda ficam com mais vontade de desenhar. Chegam a casa, desenham ainda mais. Desenham mais, praticam mais. Praticam mais, os desenhos ficam melhores. Ficam melhores, as pessoas elogiam mais. Se elogiam mais, eles querem desenhar mais, gostam mais do desenho. Continuam a desenhar. Cada vez são mais elogiados. E, enfim, depois, de repente, chegam aos 10 anos e as pessoas dizem: tu tens jeito para desenhar e nasceste com esse dom. Não nasceram com esse dom. Isso é uma coisa criada. O ambiente é muito importante, mas mesmo a criatividade, que às vezes as pessoas dizem: isso não, é impossível passar. Não, há imensos exercícios. É verdade que são coisas que às vezes demoram, não se pode passar numa oficina de 2 horas. Uma oficina de 2 horas, eu posso dizer, por exemplo, um romance, uma história tradicional divide-se em 3 atos. Este e aquele. Vocês têm de ter um objetivo para a personagem principal, que será o final da história. Terão de ter um obstáculo, porque sem obstáculo não tem história. Bom, isto é uma coisa fácil de passar, que se passa em 2 horas. Mas a criatividade não. Da mesma maneira que se eu tiver aqui um jogador de futebol, eu posso dizer: olha, tu vais jogar na lateral esquerda, se o avançado recuar, tu avanças, se ele não sei... É fácil ele perceber isso, em poucos minutos ele obedece ao treinador. Se eu disser assim: agora vais ter o dobro dos músculos nas pernas e vais correr ao dobro da velocidade, ele já não consegue fazer. Não consegue fazer naquele momento. Não quer dizer que ele não vá todos os dias para o ginásio e que daqui a 1 ano ou 2 anos ele tenha muito mais massa muscular e corra muito mais do que corre hoje em dia. E a criatividade é exatamente a mesma coisa. Não se adquire de um momento para o outro, mas pode ser treinada, evidentemente. E é treinada como? É treinada através da cultura, lendo outras coisas, vendo determinadas coisas, ouvindo determinadas coisas, ou seja, através de todas as efemérides culturais, tudo aquilo que é cultura. E, claro, depois há exercícios específicos. Por exemplo, vocês... Eu sou filho de um fotógrafo e neto de um fotógrafo. E é muito engraçado porque eu, quando vejo uma pessoa que não sabe, não estudou fotografia, não aprendeu a técnica da fotografia, o que eu vejo e o que as pessoas normalmente fazem quando tiram uma fotografia é pegam na máquina ou no telemóvel ou o que seja e põem na frente dos olhos, assim. E essa é a única perspectiva que não interessa, na verdade. Essa é a perspectiva exatamente que toda a gente está a olhar o mundo. É a perspectiva de toda a gente. E se alguém tirar uma fotografia, vai tirar uma fotografia assim. E um exercício básico para se ter uma criatividade na fotografia, e se vocês olharem para um fotógrafo a trabalhar, é que ele vai estar deitado no chão, vai estar de cócoras, vai estar em cima de um escadote, vai estar pendurado numa janela. Ele vai estar à procura de uma perspectiva nova, uma perspectiva que as pessoas não tenham vulgarmente. E às vezes basta um passo ao lado, um passozinho ao lado. Uma coisa muito, muito, muito ligeira. E, portanto... Este é um exercício que só de criatividade. Com a escrita é exatamente a mesma coisa. É uma perspectiva e um ângulo. É muito simples dizer a uma pessoa: bom, tu conheces a história do Capuchinho Vermelho, agora escreve da perspectiva do lobo, por exemplo. Ou escreve da perspectiva da avó. Ou escreve da perspectiva de outra coisa qualquer. E defende esses pontos de vista. E é isso que nós temos de fazer na maior parte das personagens. Porque nós temos de defender os pontos de vista delas, por mais aberrantes que sejam. E temos de nos colocar no lugar do outro. É um exercício tão terapêutico para o escritor como é para o leitor, porque o leitor vive essa personagem e nós também quando a criamos. E temos de colocar-nos no lugar da outra pessoa. É um processo de compreensão e se a literatura pode trazer alguma coisa, além de nos salvar as vidas, é paz. Porque nos pacifica uns com os outros, porque facilmente nós compreendemos a posição do outro, ou muito mais facilmente compreendemos a posição do outro. E, portanto, tudo isto são exercícios que podem ser feitos, aplicados, etc. E, portanto, é por isso que há escritores que começam a escrever aos 40 anos, há escritores que começam a escrever aos 60 anos, e há escritores que começam a escrever aos 17. Enfim, há de tudo. E são também escritores muito diferentes. O Rimbaud, que começa muito cedo e acaba muito cedo, é um escritor completamente diferente do José Saramago, que começou muito tarde, por exemplo. Mas também nós não definimos, lá está, as características inatas de cada um deles e dizemos: não, ele nasceu com determinado... Ele já era um escritor quando nasceu, ou quando estava no útero da mãe. Não era. Mas pode-se tornar um. E eu comparo também sempre muito a um cozinheiro. Porque eu posso ser o melhor cozinheiro do mundo, mas se eu não tiver bons ingredientes, ou não tiver muitos ingredientes, diversos ingredientes numa despensa, eu não consigo cozinhar nada. E se eu tiver só um ingrediente, eu só consigo cozinhar um prato.
Se tiver 2 ingredientes, só consigo cozinhar um prato. Se tiver 3 ingredientes, já consigo cozinhar 2 ou 3 pratos. Mas quantos mais eu tiver e quanto melhor for a qualidade deles, melhor. Ou seja, é a qualidade da minha despensa, chama-se despensa, diz despensa. É a qualidade da minha despensa que determina o meu resultado final. E, portanto, na literatura ou para a literatura, essa despensa é a leitura. E, portanto, quanto mais lermos, quanto mais diversa for a nossa fonte de leitura, quanto melhor, de melhor qualidade ela for, mais facilmente nós podemos cozinhar um bom livro. Mas não nasce connosco, não. Tenho mais questões? Tem ali. Deixa só vir esse comentário aqui, por favor. Eu gostei muito do seu conceito cultural, ainda mais localizado em Poços de Caldas, né? Mas eu queria um comentário. Portanto, não é uma profissão, não se deve fazer com a esperança de ser pago, ter uma remuneração. É algo que se faz por prazer e que acaba resultando como num prato, né, que vai ser saboreado pelas pessoas, cada qual com a sua cultura, cada qual com o seu sabor, né? Claro, eu acho que acima de tudo deve ser uma pulsão, algo que nos vem de dentro, que nós queremos efetivamente fazer. E depois é um pouco como, agora voltando ao preceito bíblico, os lírios não tecem, e os pássaros não como é que é? Não fazem os... Bom, mas basicamente Deus provê por eles. E neste caso, se fizermos as coisas que gostamos e com paixão, etc., muito provavelmente acabamos por ter algum retorno. E isso seria não é o objetivo da escrita, e não deve ser o objetivo da escrita, porque quando invertemos, tornamos as coisas uma espécie de prostituição, porque exatamente as coisas mais importantes da nossa vida não são pagas. Ao contrário do que se imagina. Porque, por exemplo, quando se paga o amor, chama-se prostituição, não é? E nós não queremos que ter um amigo porque pagam esse amigo para ser nosso amigo. Nós achamos que isso não é a verdadeira amizade. Isso não quer dizer que, por exemplo, se alguém se casar com uma pessoa rica por amor, não fique ela própria rica. Mas não era o objetivo dessa pessoa, ou talvez não fosse o objetivo dessa pessoa. Se fosse por amor, não seria o objetivo dessa pessoa. Mas as coisas que realmente são importantes para nós são coisas que têm um valor intrínseco, um valor nas próprias coisas e não no benefício ulterior. Portanto, é muito importante termos essa noção de prioridades nas nossas vidas. E, portanto, essa noção de amor por aquilo que fazemos é muito importante, tanto para a nossa felicidade, mas para a nossa própria noção de plenitude. Boa noite. Chamo-me Rui. Estive a ouvir a apresentação do Afonso e queria fazer um comentário em relação à importância da cultura. O Afonso fez referência ao Goering, que dizia que se alguém lhe falasse de cultura, matava esse indivíduo, ou coisa do género. Mas também gostava de citar alguns revolucionários africanos. O caso do Amílcar Cabral e Samora Machel e Eduardo Mondlane, que fazem referência à questão da luta armada, que dizem que é um ato de libertação cultural. Portanto, eu concordo quando diz que a cultura é importante. E é o caso dos países africanos, que no final do dia podemos dizer que a sua luta foi um ato de afirmação cultural, porque sentiam que o seu modo de vida tinha sido alterado e dominado. Claro, isso vai de encontro, na verdade, ao que dizia antes, porque que a cultura é uma arma. Há pouco tempo em Angola, o Loti Beirão foi preso por estar a ler um livro. E é um caso muito recente de alguém cujo o governo acha que aquela leitura poderá ser subversiva e alguém poderá estar a preparar uma revolução. E, mais uma vez, nasceria da cultura ou de um livro ou da imaginação. Ainda sobre a questão do dinheiro e da recompensa, há uma história muito antiga, porque este é um problema também muito antigo,
que é atribuído ao primeiro filósofo, àquele que é considerado o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto. E esta história é contada por Diógenes Laércio, que falou sobre uma série que escreveu a vida de uma série de filósofos, mas também Aristóteles fala dela, e eu gosto mais da versão de Aristóteles, mas é muito engraçado porque na altura acusavam os filósofos de serem uns inúteis. Porquê? Porque a filosofia não gerava dinheiro. Então o que é que Tales decide fazer? Porque os filósofos naquela altura tinham um conhecimento muito eclético. Sabiam de astronomia, sabiam de ciências, sabiam de praticamente tudo. E então ele, graças à astronomia, prevê uma série de eclipses no ano a seguir, e prevê também, por causa disso, que haverá uma grande cultura de azeitonas. Portanto, as oliveiras irão produzir muitíssimo. E o que é que ele faz? Aluga os campos todos que estavam cultivados com oliveiras. E quando elas dão muito, ele subaluga esses campos pelo dinheiro que quer. E, portanto, faz uma fortuna, uma pequena fortuna, graças à filosofia, na verdade. E que Aristóteles depois tem um comentário a dizer que, realmente, a cultura pode gerar dinheiro, mas esse não é o seu primeiro objetivo. A filosofia pode gerar dinheiro, mas esse não é o seu primeiro objetivo. O mesmo em relação à literatura. E eu, quando vou às escolas, mais uma vez, também, os miúdos, muitas vezes, quando lhes perguntam o que é que querem ser, eles dizem que querem ser o Cristiano Ronaldo, porque podem ganhar imenso dinheiro, querem ser futebolistas porque podem ganhar imenso dinheiro. E custa-lhes explicar que eles podem ganhar imenso dinheiro sendo escritores. Têm de ser os melhores, como o Cristiano Ronaldo, ou como o Neymar, ou como o Maradona, ou como o Pelé, ou como o que quer que seja. Esses ganham muito dinheiro, mas quem joga na segunda liga, no campeonato B, ganha pouquíssimo. E ainda por cima acabam as carreiras aos 30 e tal anos. E portanto aquilo não dura. E a verdade é que um escritor, se for bom, está sempre a receber direitos de autor ao longo da vida. Ele pode até deixar de escrever, como o Radwan Assar, e continua a receber dinheiro daquilo que escreveu. E portanto nós temos também uma série de ideias feitas em relação ao que dá dinheiro e ao que não dá dinheiro. O que dá dinheiro, efetivamente, é ser muito bom, realmente muito bom. Seja no entretenimento e em coisas mais básicas que nós identificamos como literatura de entretenimento, ou seja, na outra literatura, porque esses também vendem muito. O Saramago, por exemplo, é das pessoas que vendem mais em Portugal, dos escritores que vendem mais em Portugal. E não é propriamente o Dan Brown, não é? E, portanto, vende mais que o Dan Brown e não é o Dan Brown. Então, há aqui essa diferença que há que ser feita. Não? Nós temos tempo para mais uma última pergunta. E as demais... Nossa, duas? Então, duas breves, pode ser? Pode ser ela primeiro, que ela pegou primeiro, pode ser? Então, assim, a sua e a dele, a gente faz as perguntas na sequência, e ele responde na sequência também, tá bom? Boa noite, meu nome é Lígia, e eu sou professora de Sociologia no ensino médio aqui em Poços. Eu tenho cerca de 750 alunos. E você fala que a CIA, né, ela se valeu do jazz como forma de guerra mesmo, de dominação. E hoje o que a gente mais vê é a dominação cultural. Então esses meninos, eles têm uma criatividade imensa, mas que é todo dia sufocada por uma cultura de massa. Então, olha, você pode escrever uma música, eles escrevem letras, eles desenham, eles escrevem livros, mas eles são impelidos a acreditar que o deles não está certo, né? Que o que está certo é aquilo que ele vê na grande mídia. Como que você vê essa tentativa, né, que a gente precisa fazer, e aí eu me coloco como você, de mostrar para esses meninos que eles precisam persistir, né, que se eles gostam, que se eles interessam, que existe sim uma cultura que vai além dessa tentativa de dominação que a gente vê. Então, como que é esse esforço? Você acha que a gente tem alguma chance, né? Vou pedir para vir a outra pergunta e o Afonso responde as duas, pode ser? Por favor. Tudo bem, boa noite, meu nome é Elton, obviamente obrigado aí pelo evento, o evento é sensacional. A pergunta, um dos livros transformadores, acho que a ideia do livro faz a questão mais de transformação pessoal, pelo menos no meu entendimento, esse livro foi Flores, né, pelo menos os livros que eu gostei muito.
E essa ideia do homem sem passado, do homem que não sabe viver o presente e que cai na rotina, e tem frases até antológicas de que beija a mulher, como põe à mesa, e até lembrar dos montes de cartucho, coloca a caveira do lado para lembrar que a morte está aqui e a gente tem que mudar um pouco e não deixar a vida virar uma rotina que nos torna ali uma pessoa sem cultura e viva o padrão de tudo. Queria saber disso, sobre flores, essa ideia do cotidiano, e também perguntar qual livro que te transformou, assim, que você utilizou para te transformar, ou que, nesse sentido, mudou a sua vida. Os livros que mudaram a minha vida. Bom, em relação à cultura enquanto dominação, claro, também tem sido muito, muito usada. E não só no âmbito cultural, mas no âmbito dos mídia. Curiosamente, nós por vivermos muito inseridos numa sociedade de consumo, nem sequer identificamos as nossas lavagens ao cérebro. Mas, porque, por exemplo, é fácil chegar a Havana e ver aqueles outdoors enormes a dizer a verdade ou morte, não é? E nós pensamos, bom, isto é aqui uma perpétua lavagem ao cérebro da mente das pessoas, e nós identificamos facilmente esse... Bem, nós temos uma lavagem muito maior, que é a publicidade. A publicidade parece diversa superficialmente, porque uma diz para comprar massa, o outro diz para comprar televisões, o outro diz para emagrecer, o outro diz para ser feliz, o outro diz para não sei o quê, porque tudo é um negócio, até ser feliz é um negócio. As pessoas que escrevem livros para ensinar os outros a serem felizes ganham imenso dinheiro com isso, como se houvesse uma aprendizagem a ser feita. Mas enfim, o que na verdade todas estas coisas estão a dizer é somente uma. Eu já fui publicitário, por isso sei o que é que estou a dizer. É compre. E não sei se vocês viram um filme do John Carpenter que se chama They Live, em que a determinada altura há um homem que põe os óculos escuros, daqueles muito clássicos, e de repente começa a ver que os outdoors, os painéis publicitários, dizem todos mais ou menos a mesma coisa, que é obedeça, façam a minha vontade, etc, etc. O mundo é dominado por extraterrestres, é a coisa do livro. Mas há ali uma mensagem subliminar que só se via com aqueles óculos escuros. E nós também temos alguma dificuldade em perceber onde é que estão as nossas lavagens ao cérebro. Mas a verdade é que nós não damos um passo sem que haja uma publicidade qualquer a dizer para comprarmos alguma coisa. Nós, um dia, se as casas forem todas, por exemplo, informatizadas, abre-se a porta com... Eu tenho quase a certeza que eu, quando quiser abrir a porta, vou ter de ver uma publicidade antes. Porque vão passar uma publicidade antes de eu conseguir abrir a minha porta. E passam constantemente e o tempo todo com esta ideia do compre. E por mais que nós achemos que somos livres e que temos um pensamento autónomo, individual, e que não somos escravos de ninguém, a verdade é que estamos constantemente a ser bombardeados com determinados tipos de mensagens. E há uma lavagem ao cérebro imensa feita pela publicidade. Se não houvesse, não gerava tanto dinheiro e não se pagava tão bem aos publicitários. Agora também já não se paga assim tão bem, mas houve uma altura que sim. Bom, os livros que me marcaram, enfim, depende da idade, depende da idade que tinha, porque um livro que me marcou há uma semana pode não ser o livro que me marca hoje, ou que me marcou há um ano, pode hoje significar pouco, e se eu o reler, se calhar não tem impacto, se calhar tem muito mais impacto, porque eu não o percebi na totalidade na altura, e espero bem que não tenha percebido na totalidade, porque quando se percebe um livro na totalidade, esse livro é um cadáver, é porque não tem mais nada a ensinar, se não tem mais nada a passar, se não temos nada para fruir daquele livro, significa que deixou de ser uma obra aberta, como o Humberto Eco chamava, e passou a ser o que os livros à partida são, que são cadáveres de folhas brancas com os signos pretos lá metidos. E quando nós começamos a ler, é que eles se tornam vivos, e tem essa magia incrível de eu poder ser tão inteligente quanto Platão quando estou a ler Platão. É porque eu estou a ter os mesmos pensamentos que Platão. E é a altura em que eu sou mais inteligente na vida. É quando eu pego no Phaedon e começo a ler. Curiosamente, há uma história muito, muito engraçada sobre este livro, sobre a imortalidade da alma e sobre também a dominação cultural, ou o que a cultura pode fazer. Em que há um filósofo cínico chamado Theon Broto,
isto no século IV a.C., que lê a argumentação de Platão, lê o Phaedon. E a argumentação sobre a imortalidade da alma era tão convincente que ele mata-se imediatamente, depois de ler o livro. Bom, mas depende muito das alturas. Eu agora falei de Platão, eu gosto muito de Platão. Gosto muito de todos os filhos de Platão, toda a família platónica, que inclui depois os neoplatónicos, em especial Plotino, será talvez o mais importante, mas Jâmblico também, Porfírio de alguma maneira. E depois, no Renascimento, gosto muito de Nicolau de Cusa, também ele um platónico. Nessa altura surge o platonismo em grande força, é um dos grandes responsáveis pela Renascença, pelo Renascimento. Marcílio Ficino, por exemplo, terá sido muito importante nessa altura, especialmente pelas traduções, porque Platão... Houve há uns tempos que me pediram livros de autores esquecidos. E eu levei Platão. E expliquei porquê. Porque durante 1000 anos Platão foi esquecido. Durante 1000 anos Platão não foi traduzido no Ocidente. Ninguém lia Platão. Liam Aristóteles, era a escolástica, seja cristã ou árabe ou judaica, mas sempre baseada em Aristóteles, e só no Renascimento é que ele volta a ser traduzido, volta a ser lido no Ocidente. Foram 1000 anos de esquecimento. Eu até escrevi um texto sobre isso. Mas o que é muito engraçado é porque às vezes os autores e os escritores ficam muito chateados por não ter os livros deles durante uma semana nas livrarias, e eu dou-lhes o exemplo: olha, Platão foram 1000 anos. E é Platão que nós estamos a falar. E então eu gosto muito de um poeta persa chamado Rumi, porque estava muito à frente do seu tempo, era muito mais tolerante do que muita gente hoje em dia, e tem frases maravilhosas, lindíssimas. Uma delas, por exemplo, que é muito citada e atribuída ao Cohen, na verdade é do Cohen, porque é uma paráfrase. A frase do Rumi é pela ferida que entra à luz, que é uma noção de dor. É através da dor que encontramos a luz. E o Cohen diz que existe uma racha em todas as coisas, é por aí que entra a luz. Curiosamente, o discípulo, um dos mestres de Rumi, era um poeta farmacêutico chamado Farid Uddin Attar, que escreveu um livro chamado O Discurso dos Pássaros. E nesse Discurso dos Pássaros ele também tem uma frase muito parecida, em que há um homem que diz a um rei que o seu palácio é muito bonito, mas tem um defeito. E o rei, ofendido, pergunta qual é o defeito. É que tem esta pequena racha. E por esta racha vai entrar a morte. E passado uns anos, o palácio eventualmente acabaria por cair, começando por aquela racha. Ia abrindo, ia envelhecendo e acabaria por ruir. Então o Rumi é um poeta excepcional, era um poeta excepcional. Depois houve um livro que mudou imenso a minha vida. Chama-se Flatland, o mundo plano, ou Planilândia. Em inglês é Flatland, eu não sei qual será o nome aqui no Brasil, nem sei se está publicado aqui no Brasil. É um livro muito curioso também porque, por exemplo, em Portugal já foi publicado por uma editora de poesia, Assírio e Alvim, mas também já foi publicado pela Gradiva, que é uma editora de divulgação científica. E, portanto, é um livro que pode ser visto como uma obra de física, como uma obra religiosa, como uma obra de filosofia, como um mero entretenimento, como uma crítica social vitoriana. Portanto, é um livro do século XIX. Gosto muito de Dostoiévski. Gosto muito também de um escritor esquecido, que é o Nikos Kazantzakis, que foi, se calhar, um dos escritores gregos mais importantes do século XX. Deu dois livros dele, deram 2 filmes muito conhecidos, ou subejamente conhecidos. Um deles é A Última Tentação de Cristo e o outro chama-se Zorba o Grego. E o Nikos Kazantzakis tem uma particularidade, é que eu tenho uma empatia enorme com a filosofia dele. Ele escreveu um livro chamado Os Salvadores de Deus. É um livro, aliás, o subtítulo é Os Salvadores de Deus, o título chama-se Ascese. E é um livro lindíssimo, pelo menos na parte filosófica. Depois gosto muito de Thomas Mann, especialmente da tetralogia do José e os seus irmãos.
gosto muito de alguns poetas portugueses que já referi, como o Herbert Welder ou o Fernando Pessoa, o Dylan Thomas, o E. Cummings, num registro bem mais moderno. Enfim, há inúmeros autores, outros até pelo estilo que sou um grande admirador, como o Milorad Pavic, um sérvio que morreu há pouco tempo. É um livro muito bonito, o mais conhecido chama-se o Dicionário Casar. Enfim, poderia passar aqui a tarde a falar de leituras, porque é o que eu gosto mais de fazer. Eu sou daqueles escritores que se perguntassem aquela pergunta clássica: se um dia tivesse de deixar de ler ou de escrever, o que é que escolheria? Eu escolheria deixar de escrever. Gosto muito de ler, gosto muito de escrever, mas acho que seria muito difícil viver sem a leitura. Obrigada a todos. Muito obrigado. A conversa com o Afonso continua agora ali no estande da Lê, né? E flores pode ser adquirido na distribuidora Boa Viagem. Obrigada. Obrigada, Afonso, Suzana, uma delícia ter vocês aqui. Gostaria de dizer que essa mesa com o Afonso faz parte das homenagens do Dia da Língua Portuguesa, que será comemorado agora no dia 5, de maio, e que faz parte também de algumas atividades da Embaixada de Portugal aqui no Brasil e do Instituto Camões também, que você veio convidado por essas entidades, você está aqui através deles. Então, é uma alegria muito grande tê-lo aqui e agradecer mais uma vez o Camões, Instituto de Línguas, e a Embaixada de Portugal no Brasil, que gentilmente nos trouxe você até nós e que também faz parte dessas homenagens que devem começar agora a partir dessa semana do dia 5, que é o Dia da Língua Portuguesa. Obrigada, pessoal. Daqui a pouco tem Milton Ratum.